3 meses, 8 episódios, muitas pilhas de nervos, inseguranças e embaraço depois, a Anitta deixa-se levar pelo espírito de contabilista, que não tem, e fecha para Valença. Na verdade, é a desculpa ideal para ir de férias, mantendo a capa de multitaskers inveteradas que nunca deixam verdadeiramente de trabalhar. Mentira. Até aspirantes à omnipresença conseguem manter um leve toque de realismo e sabem que não há plano, ferramenta ou truque que garanta qualquer nível positivo de produtividade quando há sol, cheiro a mar e crianças à solta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ficaremos contentes se não causar danos permanentes ao cérebro. Tendo em conta a altura do ano, o mais apropriado até seria chamar-lhe época de exames, até porque gostaríamos de ter a possibilidade de ir à época de recurso caso isto descambe. Chega ao fim o primeiro trimestre, semestre na realidade, em que o programa escolar nos levou a quebrar barreiras psicológicas, as nossas principalmente, a aprender com os erros, nossos também, a corar de cada vez que publicamos um novo episódio ou alguém nos fala sobre o projeto, mas também e sobretudo a adorar a partilha, os comentários de quem se identifica e se revê nos temas que vamos abordando, as sugestões e a inspiração de quem por cá tem passado. Olá, Billy! Olá, Eli! Quem diria que íamos chegar aqui? Verdade? Acho fantástico. Eu confesso, eu estou muito surpreendida com esta experiência do podcast. Quando começámos este projeto, o meu objetivo era criar um espaço de reflexão sobre o que é ser empreendedora no feminino. Com as dificuldades, com os desafios, com as coisas absolutamente peculiares, com coisas que se calhar não são propriamente uma dificuldade, mas que são coisas pertencem a este nosso género e que não necessariamente têm que ser uma dificuldade, mas coisas que têm a ver com o ser mulher empreendedora. E era isso que eu pensava que íamos fazer. Contudo, eu me estava a esquecer, se calhar não me estava a esquecer, se calhar estava a achar que ia haver tipo 2 pessoas a ouvir, que eram os nossos maridos, e pouco mais. Mas realmente não tem sido o caso. E tem sido muito, muito, muito mais interessante do que aquilo que eu imaginava. Porque as pessoas que nos ouvem depois levam o podcast muito mais longe. Com os seus comentários, com as suas partilhas, com o feedback que nos vão dando. E então, para mim, a proporção que este podcast, entretanto, tomou foi uma surpresa muito grande e muito bem-vinda, e eu desde já quero agradecer a quem nos ouve e a quem nos dá apoio desse lado, mesmo que seja um apoio silencioso. Só o facto de estarem a ouvir e a recomendar a alguém ou a partilhar no Facebook ou assim, já é um apoio enorme. E quero agradecer ainda mais a toda a gente que se dá ao trabalho de comentar, de mandar sugestões, de mandar recursos. É muito importante e tem sido uma surpresa muito grata para mim. Eu concordo contigo, também tem sido uma surpresa muito grata para mim, porque à partida eu tinha as mesmas expectativas, não é? Quer dizer, os nossos maridos, pobrezinhos, a família, talvez, se bem que o meu sogro já disse, eu já vi que estás a fazer alguma coisa, ainda não percebi muito bem. E os amigos muito próximos, não é? Mas esses obrigatoriamente têm de estar a par, não é? E sob coação, eu acho que eles quinzenalmente pelo menos sabem qual é que é o tema que nós estamos a tratar. Sob ameaça nós íamos ter essa audiência. Mas tal como tu, também me surpreende depois de todos os comentários e todos os contactos e as mensagens que são enviadas à querida Anitta a falarem de como se revêem, como há temas que são tão comuns a tanta gente por aí fora, e essencialmente portugueses cá ou espalhados pelos 4 cantos do mundo, mas que se revêem aí, não é? E sim, e agradecer-lhes, mas não podia deixar de fazer um agradecimento especial, ok? Se me deixares, que é ao João, porque cada vez que eu chego ao carro, o nosso podcast está no ar. Eu sei que ele depois a seguir muda para o Governo Sombra, mas pelo menos quando eu ainda estou no carro tem aquele reconhecimento de, mais do que reconhecimento, o embaraço de eu estou a ouvir-me a mim própria e não gosto. Eu acho que o que eu posso dizer do João é que ele tem ótimo gosto. Primeiro porque eu vou à Anitta em primeiro lugar, que é evidente, é uma escolha maravilhosa. E em segundo, quando termina vai ouvir o Governo Sombra, quer dizer, que mais é que se pode pedir, não é?
sim, pode-se questionar algumas das preferências dele, mas eu acho que depois com o Governo Sombra como standard de qualidade, não é? Dá-nos até alguma aspiração, algum não é? Elan aqui. Sim, quer dizer, nós, o Governo Sombra, não podíamos estar em melhor companhia. Um dia, e se alguém do Governo Sombra nos estiver a ouvir, eu gostaria muito de falar convosco para aprender a fazer podcasts a sério. Olha, se calhar até os entrevistávamos a eles. Era bem giro. Alguém conhece alguém no Governo Sombra, por favor? Querida Anita, não se esqueçam. Sabes que este teu comentário agora fez-me lembrar uma ideia que já tinha tido para o nosso podcast, que era, e se de repente, a meio de um pensamento ou de uma ideia, lançarmos uma palavra que não tem nada a ver, mas imagina, assim, a primeira palavra que te vem à cabeça, para vermos se alguém está atento do outro lado. Não é? Tipo uma partida, na verdade. Sim, imagina, agora qual é a palavra que te vem à cabeça? Aspirador. Pronto. A Anita hoje trata de aspiradores. Se tiver sugestões, isso o meu precisa de ser substituído. Eu acho que pode ser um exercício interessante, mas se calhar depois íamos arrepender-nos, porque provavelmente quase ninguém ia... Não, estou a ser má, mas quase ninguém ia reparar. Tu lembras-te de uns desenhos animados que havia quando nós éramos miúdas? Que acho que era o He-Man ou a She-Ra, uma coisa assim, que aparecia sempre uma figurinha lá metida no meio que depois no final desvendavam onde é que estava, para ver se os miúdos estavam com atenção. É mais ou menos isso, só que menos sofisticado, claro. Aspirador. Não é uma ideia assim, não é um conceito, enfim, que vai absolutamente partir pedra e levar-nos a novos patamares. Não, aspirador. Mas olha, mas temos aspirado imenso, no sentido de tantas sugestões que temos tido, não é? E é bom ver depois alguns dos temas que vamos tocando também, que os aspiramos de sugestões de outras pessoas que nos vão acompanhando e que eu acho que nos ajudam também a sair um bocadinho da nossa experiência pessoal, não é? E do campo mais fechado da experiência que nós temos, e ir buscar temas como... voltemos à Margarida e o tema do empreendedorismo em meios pequenos, por exemplo, porque era uma sugestão, antes era um tema que se calhar não nos passava pela cabeça, porque não é a realidade que nós vivemos, pelo menos nesta altura, e é um tema que é tão pertinente para tanta gente, não é? E obriga-nos a isso. Eu acho que obriga-nos a ver também o mundo sob o prisma de outras pessoas e de outras situações. Eu acho que é exatamente isso. E para mim também me tem servido de outra forma, que também tem a ver com esse feedback, que é, tenho tido N pessoas a mandar-me mails a dizer-me, olha, conheço uma pessoa que eu acho que tu tens de conhecer, que eu acho que é perfeita para ser entrevistada para a Anita. Então, eu tenho estado a conhecer pessoas, portanto, lá está, a fazer networking para introvertidas, tenho estado a conhecer pessoas que eu jamais imaginei que iria conhecer, pessoas que provavelmente não rodam nos meus círculos, não é? Quer dizer, uma pessoa faz a vida um bocado de casa, trabalho, ao fim de semana se calhar está com a família, com alguns amigos, é um pouco difícil de romper esses círculos. E de repente tenho-me visto a ir almoçar com pessoas completamente diferentes, com quem provavelmente nunca me cruzaria, e pessoas tão interessantes que têm tanta coisa para me contar e que espero que em breve também contem à Anita. Isso para mim tem sido, o meu mundo tem-se alargado de uma forma absolutamente exponencial desde que a Anita está no ar. E também por isso eu quero agradecer a toda a gente por me estar a proporcionar estas experiências e por me levar a conhecer pessoas novas que me falam de coisas novas para mim. Isso é fantástico, tendo em conta o nosso handicap, não é? Eu não quero usar bichinho do mato, não é? Porque não somos, não é? Nós até fazemos um esforço, temos estas caras lindas que sorrimos para as pessoas, mas é verdade que isto nos obrigou, e o facto da Anita ter esse efeito, não é? Eu estava no outro dia no meu treino, e eu tento fazer uma vez por semana, e o Paulo, da Pure Training, que é onde eu faço o treino, constantemente fala da Anita, não é? E neste momento já me apresenta como Anita. Por um lado ajuda, não é? Porque, eu tenho aqui a Anita, tenho de conhecer a Anita, olha, tens de conhecer esta pessoa que faz isto e aquilo.
Eu acho maravilhoso. Ele sabe também que o embaraço é muito e a vergonha é outra tanta, mas é tão bom ver como, não é? Como nos ajuda também a quebrar essas barreiras e é verdade que depois o adotar o nome Anitta também é bom para, não é? Porque há um certo resguardo aí, acho eu. Sim, se bem que no meu caso pode ser um pouco confundido porque o meu nome é Ana, pá. Ninguém me conhece como Ana. Ou algumas pessoas conhecem-me como Ana, mas a maioria conhece-me como Billy. Mas sim, eu poderia de facto ser a Anitta, se bem que também sou a Anitta. E acho que todas nós somos um pouco Anitas, não é? Sim, mas isso é a parte boa, que há uma série de Anitas que têm vindo ter connosco, de forma mais aberta ou de uma forma mais presente, mas também há uma série de Anitas que vão estando presentes com mensagens mais anónimas, com um discurso um bocadinho mais intimista e mais resguardado, mas que também agradecem o tocar-se nestes temas e identificam-se bastante com o que vamos aqui trazendo. Por isso, sem dúvida, uma série de coisas que nos têm surpreendido, não é? Ao longo destes 3 meses, e principalmente eu acho que esta semana o reconhecimento externo e o sairmos na Time Out foi assim, nem acredito, sabes? Foi assim um concretizar de, ok, isto existe mesmo e está na boca do mundo, sabes? Por outro lado, veio uma onda de, ai céus, quem é que estará a ouvir isto e o que é que achará do que nós estamos aqui a dizer? Mas obviamente que não deixa de nos fazer sentir o ego lá em cima a dizer, se calhar até é um tema giro. Quando vi a página da Anitta na Time Out do Porto, fiquei... espera, agora já não é só uma brincadeira entre aspas, não é uma carolice nossa. O ver a coisa impressa numa revista que se compra num quiosque, sabes? Para mim foi... Espera, agora parece que já somos meninas crescidas, agora temos mesmo que continuar com o podcast. Parece que isto é mesmo uma coisa a sério e que faz sentido. Para mim já fazia sentido, por isso é que nós o começámos, mas se calhar é um certo reconhecimento que vem de fora, traz uma validação da importância que existe. Obviamente a Anitta não interessa a toda a gente e isso é como tudo, mas há 3 ou 4 pessoas a quem interessa. Estou a ser falsa modesta, portanto são mais pessoas, mas tipo, há meia dúzia 10. de pessoas. 10, vá. A loucura. Às 10 pessoas a quem interessa mesmo, e são pessoas que interagem e que se envolvem nos conteúdos e no futuro da Anitta, e isso é muito gratificante. Apesar disto tudo, e não há dúvida que há uma série de pontos positivos, continuas a sentir a mesma coisa que eu? O nervosismo e a insegurança, porque isso continua a ser o que mais me custa. Continuo, mas eu tenho uma varinha mágica do meu lado, que é a edição. Não, agora é tudo tão espontâneo, nós... Sim, é verdade. Voltando agora ao primeiro episódio e a quantidade de que nós tivemos de retirar, não, que tu tiveste de retirar. Mas eu sinto o nervosismo, porque eu sei, ok, eu tenho o objetivo de que esta conversa seja uma conversa espontânea, mas que ao mesmo tempo tenha sumo. E às vezes as duas coisas não coincidem. Ocasionalmente, é uma coisa quase nunca acontece. Normalmente nós, quando falamos uma com a outra, é só coisas com imenso sumo, não há parvoíce nenhuma no meio. Mas eu, como tenho a varinha mágica da edição do meu lado, se calhar, não é que eu depois acabe por cortar assim tanta coisa, mas o que eu se calhar sinto-me mais relaxada por isso. Mas é verdade que ter aqui o gravador a gravar a chamada e a luzinha a piscar, isso assim, me traz algum incómodo. Traz-me algum incómodo e fica assim um pouco... Ai, como é que eu dou volta a isto? Eu acho que isso não mudou desde o primeiro episódio. Não acho que isso tenha mudado. Acho que me sinto, se calhar, um bocadinho mais à vontade quando estamos a entrevistar outra pessoa,
porque acabo por estar concentrada, tão concentrada na conversa, nas perguntas que quero fazer, como é que podemos fazer as passagens daquilo que as pessoas nos estão a dizer para a próxima pergunta que queremos fazer, portanto, para a introduzir de uma forma mais ou menos orgânica, que acabo por esquecer um bocadinho a inibição do gravador aqui com a luzinha a piscar. Acho que há coisas que têm evoluído, se calhar agora a minha forma de falar, agora que já tenho mais sessões de edição na minha experiência, se calhar agora tenho mais cuidado a dizer as frases, a terminar as frases de uma forma com sentido, a fazer mais pausas entre as orações, porque, na verdade, as pausas entre as orações é que são o ponto onde eu depois posso ir cortar. Se calhar aprendi a ter mais cuidado com essa parte, mas ainda não perdi a inibição de estar a falar para um microfone. Sim, eu acho que agrava por este objetivo já inicial de manter a espontaneidade da conversa e apesar de haver uma discussão sobre e um definir dos temas que vão ser tratados em cada episódio, o facto de não teres o discurso ensaiado, não é? Para mim foi uma das maiores resistências quando lançaste o desafio. Olha, vamos fazer um podcast. E eu, todas as antenas, todas as luzinhas a dizerem não, quer dizer, vais ter de ter um discurso completamente ensaiado, saber exatamente qual é a frase seguinte que vais dizer. E o facto de não ter isso ainda foi melhorando e senti algum progresso, tal como tu falas, mas continua a ser a maior dificuldade, principalmente porque eu estou habituada, quando falo, saber exatamente qual é o ponto e só falar quando tenho uma opinião muito, muito definida e, portanto, o reagir no ar, sabes? O reagir de forma tão espontânea a algum pensamento teu, alguma ideia tua. Eu digo, posso dizer isto ou não posso? Só que depois só tens assim uma fração de segundo para decidir, não é? Se dizes ou se não dizes, e porque eu acho que também tenho sentido algum crescimento pessoal na forma como falo e como coloco algumas das ideias. Se a Eliana de hoje estivesse a falar com aquela Eliana que recebeu esse desafio e tinha as luzinhas a piscar, o que é que ela lhe dizia? Sério? Vais mesmo fazer essa pergunta? Vou, estou curiosa. Bem, que pergunta tão difícil, Billy, a sério. Para ser muito sincera, eu não pensei nisso, não é? Eu fiz todo o pensamento antes de tomar a decisão de sim, vamos avançar. Provavelmente dir-lhe-ia... Investe um bocadinho mais de tempo, se calhar, nisto, ok? Porque às vezes eu sinto e que às vezes é só um bocadinho de preparação adicional que isto precisa. E que há temas tão interessantes e às vezes põe-me a pensar, se estamos a falar sobre um tema e digo, podia ter dito aquilo porque se calhar era ter interessante e agora perdemos a oportunidade de ir mais a fundo. Eu acho que se calhar investia um bocadinho mais de tempo na preparação dos primeiros episódios, diria para relaxar e para aproveitar, não estar sempre tão autoconsciente, ok? Mas é um processo de aprendizagem. E depois, eu acho que mais do que dizer a Eliana antiga, acho que dizer a Eliana de agora, não tenhas vergonha de publicitar isto, ok? Continuo a ter, ok? Continuo a ter imensa resistência de trazer a Anitta à baila quando estou a falar. Aliás, o João acaba por fazer muito mais esse trabalho que eu. Sabes que é engraçado, eu tenho essa resistência em relação ao meu próprio trabalho. Aliás, devem-se contar pelos dedos de uma mão as vezes que nós aqui dissemos onde é que nos podiam encontrar. E isto não tem a ver com falta de seriedade ou o que é que seja, tem a ver com uma, se calhar, aversão quase a falar dos nossos próprios projetos, não é? Vendermos a nós próprias, que é uma coisa que é difícil. Sim. Curiosamente, com a Anitta, como não é um projeto só meu, não me custa nada metê-la nas conversas quase todas. É engraçado, porque eu há uns tempos fiz uma formação em termos de negociação. E o que a formadora dizia era, experimenta, em vez de estares a negociar para teu benefício,
experimenta imaginar que estás a negociar em benefício da tua irmã ou da tua amiga. E aí saltam as garras completamente. Ou seja, aí eu vou negociar com muito mais ímpeto, com muito mais entusiasmo, vou ser muito mais flexível na argumentação, que é para conseguir aquilo que a minha irmã precisa. E é um pouco isso que eu vejo com a Anitta. Com a Anitta não tenho problema nenhum, a Anitta salta a conversa imediatamente. Olha, vamos falar nisso na Anitta. Olha, isso é uma excelente ideia para falar na Anitta. Já falar do meu próprio trabalho, que aqui entre parênteses eu sou designer, ilustradora e já estou tipo aqui com arrepios na espinha a pensar, ai meu Deus. Agora passa em rodapé airdesignstudio.com. Exato, no rodapé áudio. Rodapé áudio, airdesignstudio.com é o sítio onde vão encontrar o meu site. Eu sou designer e ilustradora e obviamente que já sabemos, e acho que já aqui falámos sobre isso, para conseguirmos arranjar clientes temos que dizer às pessoas o que é que fazemos. E isso custa-me imenso fazer, mesmo quando estamos numa ocasião social qualquer. Então, e tu, o que é que fazes? E eu encolho-me, sou designer e ilustradora. Sim. Muito rapidamente, quase a murmurar, de género, vamos falar de outra coisa, por favor. Mas sou podcaster. Sim, mas faço um podcast com uma amiga que é a Anitta no trabalho. A Náutilo também está a fazer mais ou menos 3 meses de vida pública. Pois é, porque foi mais ou menos ao mesmo tempo. Foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu lancei publicamente a Náutilo, que esteve em banho-maria bastante mais tempo do que a Anitta. E aí, não é? Eu acho que nós também acabamos por pôr-nos alguma pressão mútua de lançarmos o Anitta e não estarmos sempre à espera do momento ideal e de ter tudo perfeito. E eu acho que depois nessa altura também senti que quanto ao meu projeto pessoal também tinha de avançar, porque eu estava a trabalhá-lo muito de uma forma escondida quase, não é? Muito anónima. E há uma parte que eu vou continuar a fazer, não é? Que é usar a minha rede de contactos mais próxima para fazer crescer a Náutilo. É a forma onde inicialmente eu me sinto mais confortável. Mas é verdade que estava absolutamente às escuras, não é? Quer dizer, nem sequer tinha comunicado que havia um site e uma página de Facebook. E então a Anitta também me deu a coragem de lançar, de dar alguma visibilidade ao meu projeto pessoal. E dizer, ok, não vais estar constantemente a tentar fazer as coisas de forma perfeita, vais avançar. E é verdade que não é? Coloca-te outra pressão e obriga-te depois a fazeres mais por ti própria, não é? Que é um bocadinho um disparate não o fazermos, mas isso é uma das coisas que eu acho que a Anitta também tem ajudado, que não perder completamente, porque acho que já está tão enraizado, mas pelo menos diminuir um bocadinho esta forma tão fechada e tão quase... Qual a palavra? Eu não sei muito bem dizer qual é que é a palavra, mas é quase envergonhada não é? De falar sobre as minhas competências e os meus trabalhos e aquela crença que às vezes é um bocadinho absurda de achar que os meus trabalhos falam por si. Falam, não é? Mas coitadinho, que se estiverem fechados na gaveta, não, não é? Só quem conhece a gaveta é que vai lá espreitar e ver o que é que eu tenho andado a fazer. Diria que há essa questão em muitas mulheres, porque quando tu estás a trabalhar numa estrutura grande, o trabalho chega-te até ti normalmente, não é? E tu fazes o teu trabalho e realmente o teu trabalho fala por ti. Quando tu estás a trabalhar por conta própria, ninguém te manda fazer o trabalho e ninguém vai ter contigo para tu fazeres um determinado trabalho. Tu tens que mostrar aquilo que fazes, porque a maioria das pessoas pode não saber. À partida, quando uma pessoa é empreendedora, não tens, por exemplo, uma loja aberta ao público, em que as pessoas percebem logo o que é que se passa. Sim. Tu tens que explicar muito claramente o que é que fazes. Sabes que muita gente ainda acha que o meu projeto de trabalho é a Anitta. E não a Náutilo. Esta semana tive um momento assim de... Eliana, tens mesmo de te mexer. Quando o nosso contabilista está a emitir-me umas faturas de um projeto que tenho de enviar a fatura para o cliente, ele diz, olha, estas faturas que eu tenho tratado para ti são de planos de marketing? Eu, sim, estratégia. Ele disse, boa,
Então se calhar vou-te recomendar alguém para fazer... Nem sequer é marketing pessoal, é só mesmo dizeres, olha, eu faço isto. A mim aconteceu-me estar num evento, estar à mesa com 4 pessoas a quem eu já me tinha apresentado. E uma virar-se para a outra e dizer, conhece algum designer que me possa ajudar nisso? E eu fiquei assim, espera, então eu não falei o suficiente sobre o que é que eu faço. Eu disse, olha, eu faço. E mesmo assim fiquei surpreendida, porque eu podia ter baixado assim a mão do género, tenho um bocadinho de vergonha, mas não, eu disse, E no olha, fim, eu se calhar faço. deixavas sair um cartão de visita, assim como quem não quer a coisa. Eu tinha dado cartões de visita. E eu não estou a chamar de desatenta à pessoa, eu estou a dizer que eu não frisei o suficiente. Sim. O que é que eu faço. Acho que é essa a questão. Não, a pessoa não é nem desatenta, nem nada disso. Eu não frisei o suficiente. Mas olha, vês mais uma questão, ou mais um ponto para agradecermos a este projeto da Anitta. Isso e o ter-me posto em contacto com, e deixa-me não cometer aqui um erro, a Ana Torradinhas. Sim. Foi a Ana Torradinhas que nos recomendou a Bullet Journal. Sim. Bem, Ana, eu tinha a dizer que estou agradecida para o resto da minha vida porque adotei e agora não quero outra coisa. E por incrível que pareça, olha, estou a beber água todos os dias. Não, é loucura. É loucura porque eu já tinha conversado com a Eliana sobre beber água e não beber água e eu nunca tinha visto a Eliana a beber os 2 litros de água que agora bebe. Num método absolutamente analógico. Sim, encontrei a felicidade. A nível profissional, obviamente, que a nível pessoal já tinha encontrado há muito tempo. Exato. Sim, nós sabemos. Exato, não vai dar isto à azul que o João deixe de ouvir os podcasts da Anitta, não é? Não, João, olha, nós gostamos tanto da tua participação e também, não só da participação do João, também gostamos muito da participação do Paulinho, que me dá sempre imenso feedback, dá-me ideias, mostra o podcast a outras pessoas, partilha os episódios. E não te dizem que feedback is a gift? Por acaso isso nunca me disse. Eu acho que isso deve estar dado como mais ou menos adquirido no contrato de casamento que assinamos. Eu acho que podemos deixar aqui, olha, um novo teste à nossa audiência. Eu acho que fazemos aqui formalmente um convite ao Paulinho e ao João para serem os nossos próximos convidados no Anitta. E também para serem os nossos primeiros convidados masculinos. Exatamente. Só aceitamos a confirmação em resposta a este podcast, porque não vamos, obviamente, formular o convite por outro meio. Exato. Portanto, ouçam os episódios todos, que não é mais do que a vossa função de esposos dedicados. Para que We're conste. in trouble. We're so in trouble. Olha, então e planos de futuro? O que é que tu me dizes? Relacionados com a Anitta, vá. Sim, porque os planos nas próximas semanas são praia. Não, nem sequer tanto praia. Mas olha, ar livre. Planos para o futuro da Anitta, eu acho que... Eu gostava também de ouvir sugestões dos nossos ouvintes, porque tem sido bom evoluir, acho que tem sido muito positivo evoluir com as sugestões que vamos recebendo. Pessoalmente, eu gostava de continuar este formato que nós temos feito, ir trazendo alguns convidados, e eu acho que começar a dar voz também e dar espaço também ao lado masculino da coisa, não fechar isto só na perspectiva feminina, e eu acho que é enriquecedor para ambos os lados se houver uma inclusão, não é? Se houver uma maior partilha. Portanto, introduziria na Anitta talvez este espaço para convidados masculinos e provavelmente, não sei, introduzir algum formato, alguma rubrica, quem sabe, algum convidado especial, alguém que possa fazer sentido, que nos acompanhe durante uns tempos na série que vai iniciar. Já falo com alguém que tem um podcast profissional. Vamos iniciar uma nova série depois, em setembro, quando regressar. Na nova temporada da Anitta no Trabalho. Nova temporada da Anitta no Trabalho. Mas acho que poderia ser interessante também para lhe trazer algum dinamismo e para lhe trazer perspectivas novas, não é? Eu imagino-nos a fazer outras coisas dentro da marca Anitta, se calhar a transformar, de alguma forma, a criar eventos em que a Anitta se aproxima e passa dos ouvidos no espaço virtual para o espaço físico. Então imagino-nos, por exemplo, a fazermos conferências, por exemplo. As
conferências da Anitta. Até lhe podemos arranjar um nome muito giro, não sei. Tenho a certeza que tu terás ótimas ideias. Mas eu imagino... Eu neste momento estou prestes a desligar e ir a correr, esconder. Já não basta a exposição áudio. E agora já te quer pôr em cima de um palco. Obviamente que só com... Não é? O que eu acho é que... Ia dar-te o palco. Não. Sabes o que é? Nós estamos aqui a dar um salto muito grande para o futuro. E, obviamente, agora não conseguimos perceber como é que a escada tem degraus que nos levam até lá. E se calhar, o ponto mais à frente até nem vai ser uma conferência, vai ser outra coisa qualquer. Mas se em 3 meses a Anitta já nos surpreendeu, imagina o que é que pode acontecer dentro de um ano. Convém nós termos uma ideia vaga daquilo que gostaríamos de fazer acontecer, mas também acho muito bom sermos surpreendidos pelas circunstâncias e, sobretudo, aceitarmos desafios que à partida não teríamos coragem de aceitar. Se calhar, obviamente, também não me sinto particularmente à vontade a imaginar-me em cima de um palco com um holofote na cara. Contudo... Também deve ser desconfortável. Sim, contudo, também não digo que não, porque tem não só a parte de estar lá em cima a falar, mas tem toda a parte de preparação. E depois é uma coisa maravilhosa para quebrar o gelo no networking, porque tu já falaste lá em cima do palco, estás a falar para montes de gente, mas na verdade não estás a falar para ninguém, é como se estivesse a falar sozinha. E depois desces do palco e as pessoas vêm ter contigo e fazem-te perguntas. Tu não tens que estar a fazer aquela conversa, a introduzir temas, porque as pessoas já vão falar contigo. E isso, quer dizer, para um introvertido acaba por ser um benefício bastante importante. Eu começo a achar que tu estás aí disfarçada. Tu és uma extrovertida disfarçada de introvertida, na tua essência, não é? Agora apetecia mandar aqui um insulto queirosiano. Mas isso é uma afronta! Uma afronta imensa! Não. Não, mas olha, um orgulho. Estou a ver-te crescer, Billy. Para os lados também. Mas essa é uma boa perspectiva. Eu acho que obviamente tenho todas as limitações que a minha timidez, porque aí já ultrapassa o campo da introversão, estamos a falar de timidez, não é? Pura e dura. E portanto eu acho que me condiciona até certos caminhos. Mas é um caminho bastante interessante, não é? Será que a Anitta pode ter existência física, não é? No offline? E esse pode ser um caminho interessante. Pode ser que a Anitta nos leve aí. Lembras-te o que é que a Eliana de hoje ia dizer à Eliana do início do projeto? E tal, não sei o quê, um bocadinho de preparação e tal, não sei o quê. Eu acho que a preparação vai ser uma chave desse evento hipotético que nós agora estamos a imaginar e que é assustador e não sei o quê. Mas a verdade é que tu, preparando-te para falar em cima de um palco, tu vais lá e falas em cima de um palco. Eu não estou a dizer que necessariamente nós vamos falar em cima de um palco. É uma ideia. Eu acho que a Anitta poderá sair do online e passar a existir também no mundo real. Mas estou mais do que aberta a sugestões e estou aberta a ser surpreendida pela Anitta. Eliana, antes de terminarmos, eu quero aqui agradecer também ao meu marido, o Paulinho, porque é um esposo dedicado. Ele é muito querido, dá sempre o seu feedback e depois também partilha sempre os episódios, dá ideias, faz chegar o episódio a mais pessoas e é um apoio que é super importante. Também as minhas irmãs, os meus pais, eles fazem sempre likes e partilham e mandam ideias. Sobretudo a Bau, que manda sempre comentários. É muito engraçado, dá-nos sempre a sua perspectiva. Ainda por cima ela vive na Libéria e então dá-nos a sua visão de pessoa que vive numa realidade completamente diferente e também quero agradecer isso. Parece-me um bom agradecimento. Reforço a tua mensagem de todos os que nos têm apoiado nesta aventura e encorajado, acima de tudo. Pois é, e aberto novas portas. É muito, muito gratificante e muito obrigada a todos. A verdade é que se não houvesse gente desse lado a dar-nos esta resposta,
a Anitta não passaria de uma conversa entre duas introvertidas, basicamente. Quer dizer, provavelmente já teríamos introduzido um gin tónico às 10h30 da manhã, ou às 3 da tarde, como é o caso, mas provavelmente não teria o mesmo impacto no mundo lá fora. Como vês, a autoavaliação continua muito crítica nesta época de exames. Não fôssemos nós duas introvertidas com a mania da perfeição. Mas a avaliação externa até tem sido animadora. Por isso, nossos queridos ouvintes, preparem-se, porque em setembro, quando arrancar o próximo ano letivo, cá estaremos. Vão ter que continuar a aturar-nos e a fazer likes e a ajudar nos nossos números de downloads e a fazer reviews no iTunes e partilhar imenso no Facebook. Soei um pouco ameaçadora, não era bem a minha intenção. Espero que seja mais persuasiva. Não. Eu acho que os resultados serão ainda melhores. Considerem-se persuadidos e não ameaçados, por favor. Olha, isso foi tão governo sombra. Vês, são os nossos heróis. Claramente nós temos que os entrevistar. Considerem-se persuadidos. Considerem-se persuadidos e não ameaçados, por favor. Em setembro cá estaremos. Até lá, enviem os vossos postais de férias ou as sugestões de pauta para a querida Anitta em www.anitanotrabalho.com/querida-Anitta ou então para a nossa página no Facebook, que vive em facebook.com/anitanotrabalho. Obrigada por estes 3 meses fabulosos e até breve. Até breve.